Graça e paz, meus amados, bom dia! Estamos de volta com o nosso Café com Fé e o nosso tema de hoje é Pare de correr, mas logo depois da vinheta, não saia daí! O texto que eu quero usar como base para trazer essa mensagem para você hoje está registrado no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, no verso 19, que vai dizer assim: Disponham-se, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscarem ao Senhor vosso Deus. Levantem-se e edifiquem o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Para quem não tem muita intimidade com a Bíblia, pode ser que esse texto seja um tanto quanto complicado. Mas eu vou tentar explicar aqui com palavras bem simples e bem resumidas, para que o nosso devocional não fique muito longo, mas para que você entenda o que Deus quer falar com você hoje. Então vamos voltar um pouquinho para falar do povo de Israel. O povo de Israel ele tinha sido escravizado no Egito por Faraó, ficaram lá sofrendo por 430 anos, depois eles saíram do Egito, liderados por Moisés, você conhece bem essa história, atravessaram o Mar Vermelho e depois eles começaram a peregrinar pelo deserto. Durante esse período de peregrinação pelo deserto, eles sentiam a necessidade de algo real que representasse a presença de Deus. Deus então dá ordem a Moisés para que ele oriente o povo que receberiam o Espírito Santo para construir um tabernáculo e construir uma arca que o Senhor chamaria de Arca da Aliança, onde essa arca estaria dentro do tabernáculo em um lugar chamado Santo dos Santos. E então a arca representaria a presença de Deus no meio do povo. E assim foi feito. E assim durou por longos anos. O tempo passou e surge na história um homem que também todos conhecem, chamado Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sempre temeu a Deus, sempre valorizou muito a presença de Deus, ele conversava com Deus, ele se relacionava com Deus, e por causa das suas muitas batalhas e por causa das suas muitas conquistas, Davi tornou-se um rei muito bem sucedido e ele morava num palácio maravilhoso, até que um dia ele pensou consigo: não é justo que eu, um simples ser humano mortal, more em um palácio e o meu Deus habite numa tenda, porque como a arca representava a presença de Deus e a arca era guardada na tenda do tabernáculo, então, na concepção humana de Davi, ele falou: não é justo, eu preciso fazer uma casa para meu Deus habitar, para o meu Deus morar. É claro que tudo isso era algo figurativo, era algo simbólico, porque Davi entendia a soberania de Deus, Davi entendia que Deus era o Criador dos céus e da terra, mas era algo simbólico, algo que o povo pudesse entender que havia um lugar para Deus habitar. Quando ele vai conversar com Deus a respeito disso, Deus manda um profeta falar com ele, dizendo que ele não poderia construir um templo para Deus, para que Deus habitasse, porque ele era um homem sanguinário, ele já tinha matado muita gente nas suas guerras, e quem construiria então esse templo para Deus seria Salomão, seu filho. Porém, Davi, antes de morrer, ele já sabia que ele estava envelhecendo, que logo ele partiria. Ele agora convoca o povo para começar a acumular materiais para construir esse templo para Deus.
na convocação que ele faz, chamando as pessoas para trazerem as contribuições, ele então agora dá essa ordem que nós lemos, e eu vou ler novamente para que faça agora um pouco mais de sentido para vocês. Ele fala: disponham-se, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscarem ao Senhor vosso Deus. Por que ele fala disponham-se, pois, agora? Porque até então, tudo o que o povo estava acostumado a ver era guerra, eram batalhas. Seus soldados, seus valentes, os homens que tinham forças, que poderiam construir alguma coisa, que poderiam edificar alguma coisa, gastavam a maior parte do tempo treinando, se preparando para a guerra ou guerreando. Mas Davi agora estava no fim da sua vida, estava chegando próximo à sua morte. Salomão, seu filho, iria assumir como rei no seu lugar, e Deus havia prometido para Davi que o reinado de Salomão seria um reinado de paz, que as guerras cessariam. Então Davi fala agora para o povo: vamos parar de correr, vamos parar de correria, vamos parar de treinamento, vamos parar com toda essa nossa vida agitada e vamos dispor o nosso coração a buscar a Deus. E aí ele dá uma ordem: levantem-se e edifiquem o santuário do Senhor. Aqui Davi estava sendo literal. Ele estava dizendo que as pessoas iriam realmente pôr a mão na massa e construir um templo. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe um entendimento para essa palavra, e eu quero compartilhar essa palavra com você hoje, no sentido de que nós vamos ver no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e em tantas outras passagens, mas eu quero evidenciar essa que Paulo escreveu, que ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, trazendo agora essa contextualização para a nossa vida, para os dias reais, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está dando para mim e para você a seguinte ordem: pare de se preocupar com as guerras da sua vida. Pare de correr e de tentar ficar achando que você vai conquistar as suas vitórias. Apesar das lutas, apesar das guerras, apesar dos desafios, a ordem do grande rei, agora não é o rei Davi, agora é a ordem do Senhor Jesus, do rei Jesus. A ordem é: pare de correr, pare de tentar vencer as suas guerras e disponha o seu coração a buscar ao Senhor vosso Deus. Aleluia! E quando ele diz levantem-se e edifiquem um santuário, ele está dizendo assim: começa a edificar a sua vida, para que você possa ser de fato um santuário onde Deus queira habitar. E o interessante é que Davi continua falando com o povo, e ele fala assim, ó: para que a arca do concerto e os utensílios sagrados se tragam a essa casa. O que representava a arca do concerto? A presença de Deus, a glória de Deus. Então, quando você se dispor a parar de guerrear suas guerras, quando você dispor o seu coração em edificar a sua vida, em preparar a sua vida, em buscar ao Senhor, em ler a palavra do Senhor, em viver uma vida de santidade, de busca de intimidade, de relacionamento, a arca do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor virá sobre a tua vida, virá sobre você. E tem mais, ele fala assim: e os utensílios sagrados de Deus. Eu quero conjecturar aqui e dizer que esses utensílios sagrados hoje seria para nós os dons do Espírito Santo. Então olha que maravilha, se nós pararmos de correr, se nós pararmos de tentar fazer as coisas do nosso jeito e abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus entre no nosso coração, para que a glória, para que a presença entre. Não só nós teremos a presença do Espírito Santo na nossa vida, como os dons do Espírito Santo que estiverem dentro de nós vai fazer com que nós tenhamos uma vida de paz, de tranquilidade, de calmaria, de louvor e de gratidão a Deus. Eu quero desafiar você, eu quero convidá-lo a parar de correr, a entregar a sua vida nas mãos de Deus
e desde que Ele lute as suas guerras. Apenas descanse no Senhor e pare de correr. Eu quero orar e abençoar a sua vida para que o seu dia de hoje seja um dia extraordinário no Senhor. Receba a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te louvar, quero te glorificar, quero te exaltar por essa bendita palavra, por essa revelação que o Senhor nos deu e pedir ao Senhor que realmente nos ensine a descansar no Senhor. Que o Senhor nos ensine a crer no Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai, a parar com essa vida agitada, com essa vida de correria e descansarmos no Senhor, para que possamos edificar um altar ao Senhor, um altar cheio da Tua presença, um altar que tenha sede de Ti, um altar que tenha fome de Ti. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida e que nos traga esse refrigério, que nos traga essa paz, que nos traga, Senhor Deus, esse descanso, e que os dons espirituais possam fluir na nossa vida, para que nós possamos também sermos bênção na vida de outras pessoas. Eu quero, Senhor Deus, abençoar a vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Senhor, Tu conheces os problemas, as dificuldades, as ansiedades, os desejos de cada um, e eu te peço, Pai, a todos aqueles que os seus desejos estão alinhados com a Tua vontade, que essas pessoas possam ter seus desejos realizados. Capacita, Senhor Deus, o trabalho das mãos de cada um. Dê sabedoria, Senhor, para que essas pessoas possam, em nome de Jesus, se desenvolverem como pessoas, se desenvolverem como Teus filhos. Pai, nos ensine a assumirmos a nossa identidade de filhos, para que possamos Te reconhecer como nosso Pai, como aquele que tem cuidado de nós. Assim eu quero abençoar, Senhor Deus, essas pessoas com a Tua bênção, dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem faz algum sentido para você, tem abençoado a sua vida, não esquece de deixar aí o seu joinha, para que o YouTube possa entender que você gosta desse tipo de mensagem. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. Eu estou com um desafio, hein? Eu quero chegar até o final desse mês aqui com 200 inscritos. Já estamos aí com mais de 140 e eu conto com o seu apoio. Então pegue esse link e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, e amanhã de manhã, se o Senhor nos permitir e se estivermos vivos, estaremos de volta para mais um Café com Fé. Até lá!